Com a inflação sob controle, a economia brasileira dá sinais de melhora. É o que garantiu o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira. Entre os indicadores que mostram a evolução da economia brasileira estão o fortalecimento da classe média, a capacidade de gerar empregos e a redução da pobreza e da desigualdade. Mas o ponto mais destacado durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos foi o combate à inflação, que, segundo Alexandre Tombini, já surte efeito, resultado de ações como o aumento da taxa Selic. O tema motivou a participação dos senadores. Com as coisas absolutamente sob controle, qual a necessidade de continuarmos elevando a taxa de juros seguidamente? Com essas variáveis absolutamente administradas, qual a necessidade de continuarmos elevando, se isso não significa um determinado sentimento conservador e inibidor para a necessária manutenção da taxa de crescimento em nosso país? Quando que nós começaremos uma escala inversa de diminuição das taxas básicas de juros? Porque não basta dizer que nossos juros básicos ele é incompatível com os juros praticados no mundo inteiro. Não basta dizer isso, é muito forte, e isso faz parte do dia a dia de todos nós, porque não há uma outra forma mais brutal, mais dramática, mais terrível de transferência de recursos públicos para o capital financeiro privado do que essas taxas ao níveis que estão hoje. Nós fizemos um avanço, procurei mostrar aqui em relação ao nosso passado, as nossas taxas hoje, mesmo num ciclo de aumento, de contenção como estamos hoje, nós vemos uma clara tendência de redução da taxa de juros real ao longo do tempo, certo? Obviamente, outros países têm outras situações, nós não fazemos política monetária por analogia internacional, nós temos os nossos desafios, estamos procurando endereçá-los. O senador Aloysio Nunes questionou o nível de reservas internacionais do país, que chega a 335 bilhões de dólares. Sobre a vinda anterior de Vossa Excelência aqui, vários senadores da oposição questionaram o custo desse carregamento de reservas. É a tal questão do copo meio cheio e copo meio vazio. Né? Porque qual é o limite entre a previdência, né, diante das incertezas, ou um sintoma de desequilíbrios existentes entre a política monetária, creditícia e fiscal? Ainda que o nível de reservas tenha crescido em termos nominais, em termos de dólares, em relação ao tamanho da economia, ele está naquela faixa entre 13% e 15% da economia brasileira, nos últimos 3, 4, 5 anos. Ou seja, estamos num limite moderado de reservas internacionais, ou seja, de colchão de liquidez em relação ao tamanho da nossa economia. O senador Agripino Maia indagou sobre a aplicação dos recursos do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na economia brasileira. Ele lembrou que no fim de junho, o Senado aprovou repasse de 55 bilhões de reais ao banco. Eu tenho informação, como Vossa Excelência tem, de que o governo determinou um corte de 50 bilhões em gastos públicos, em investimentos, etc. Porque se você não tem o dinheiro e passa para o BNDES aplicar até corretamente e vai buscar o dinheiro do mercado pagando 12,5% de juros, você vai aumentar a dívida interna. Muitas vezes com fins nobres, muitas vezes com fins discutíveis, como é atualmente o caso da suposta intenção de destinar até 4,5 bilhões de reais para a fusão do Pão de Açúcar com o Carrefour. Como condutores da política econômica monetária, nós vemos esses impactos sobre crédito e eventualmente fiscal, onde visa o seu potencial impacto macroeconômico, e isso pode ou não afetar as decisões do Banco Central em relação à condução da sua política. Só em relação ao BNDES, dizer que não aumenta a dívida pública não, está trocando um título por uma garantia do BNDES. A subcomissão que avalia o sistema